Há uma pergunta que raramente é feita nos debates religiosos que dividem o mundo há milênios: e se todas as religiões estiverem falando da mesma coisa, apenas com palavras diferentes? Quando fazemos essa pergunta com honestidade intelectual, analisando os textos, os profetas, as leis e os desvios de cada tradição, chegamos a uma conclusão irrefutável: todas as religiões diagnosticaram a mesma doença. Todas prescreveram o mesmo remédio, apenas usaram idiomas diferentes. A doença é o ego. O remédio é o despertar espiritual. A lei mosaica foi estabelecida para um povo recém-saído da escravidão no Egito, ainda imaturo espiritualmente. Sua marca mais conhecida é a Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Dentro do seu contexto histórico, isso foi um avanço civilizatório genuíno. Mas havia um limite estrutural. Ela agia sobre o comportamento externo, não sobre a transformação interior. Ela freava o ego, mas não o curava. 600 anos depois, Jesus Cristo chegou com uma proposta radicalmente diferente. No Sermão da Montanha disse: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. A mudança de eixo foi total, do comportamento externo para a transformação interior, da punição para o perdão, do temor para o amor, da lei escrita em pedra para a lei escrita no coração. Há um fato que surpreende a maioria dos ocidentais. Todo muçulmano crê em Jesus. No Alcorão, Jesus, chamado de Isa ibn Maryam, aparece em 25 capítulos diferentes e é mencionado 93 vezes. Maomé, o próprio fundador do Islã, é mencionado apenas 4 vezes pelo nome. Isso diz muito sobre o lugar de Jesus na fé islâmica. Quando Maomé começou a pregar no século VII, a Península Arábica vivia na barbárie. Tribos se destruíam em guerras de vingança, mulheres não tinham direitos, filhas recém-nascidas eram enterradas vivas. Nesse contexto, Maomé trouxe o conceito de um Deus único e misericordioso, a proibição do infanticídio feminino, direitos para as mulheres e a caridade obrigatória como pilar da fé. Na essência mais pura dos ensinamentos islâmicos há uma profundidade que o Ocidente raramente conhece. Há uma tradição atribuída ao próprio Maomé que resume tudo. Ao retornar de uma batalha, ele disse aos seus companheiros: voltamos da jihad menor para a jihad maior. Quando perguntado o que era jihad maior, respondeu: a guerra contra o próprio ego. Essa frase sozinha destrói toda a narrativa do jihadismo violento. A maior guerra santa, segundo o próprio fundador do Islã, é interna. É o conflito do finito com o infinito. É o ego contra o espírito. As 3 grandes religiões abraâmicas passaram os últimos milênios em conflitos sangrentos. A ironia histórica mais profunda de toda essa história é que as 3 estão esperando essencialmente a mesma coisa. Os judeus dizem: o Messias ainda não veio. Os cristãos dizem: o Messias já veio, foi Jesus e voltará. Os muçulmanos dizem: Jesus não morreu, foi elevado aos céus, e retornará fisicamente ao lado do Mahdi para instaurar a era de paz. Cristãos e muçulmanos concordam que Jesus tem papel central no fim dos tempos. As 3 tradições convergem para o mesmo horizonte de esperança. Mas há uma divisão que atravessa todas essas religiões, silenciosa, mas devastadora. A divisão entre os que usam a fé como caminho de transformação espiritual e os que a usam como instrumento de poder, controle e materialismo. No judaísmo, entre a sabedoria milenária e o sionismo radical. No cristianismo, entre o amor de Jesus e o fundamentalismo violento. No islamismo, entre o sufismo e o jihadismo. Em todas, o mecanismo é idêntico. O ego sequestra a linguagem do espírito para servir aos seus próprios fins de dominação. Jesus identificou e combateu isso com uma das cenas mais dramáticas dos evangelhos: a expulsão dos mercadores do templo. Ao virar as mesas dos cambistas, ele denunciava a corrupção da fé pelo materialismo. E a pergunta que essa cena nos faz é inevitável: Jesus seria crucificado novamente. Qualquer pessoa que pregasse amor universal naquela região seria silenciada. Após percorrer toda essa análise, chegamos à síntese mais simples e mais profunda de toda a jornada. Discutir se Deus se chama Yahvé, Pai ou Alá é como discutir se o correto é dizer pão, bread, brot ou pen. O pão é o mesmo. A substância é a mesma. A função é a mesma: alimentar a alma, nutrir o espírito, saciar a fome de sentido e de Deus. Apenas o idioma é diferente. O problema começa quando alguém decide que só o seu pão alimenta, que o pão do outro é veneno, e inicia uma guerra para impor o nome correto do pão para toda a humanidade.
Isso é o ego religioso em sua forma mais primitiva e mais perigosa. Confundir a embalagem com o conteúdo, o nome com a substância, o ritual com a transformação interior. Toda a história das guerras religiosas da humanidade pode ser resumida em uma única frase: homens que nunca provaram o pão de verdade brigando pelo nome certo da receita. E o denominador comum emerge com clareza matemática. Todo ser humano, independentemente de sua religião, cultura ou época, vive o mesmo conflito. A tensão entre o que ele é temporariamente, o ego, a matéria, o finito, e o que ele é eternamente, o espírito, a consciência, o infinito. O judaísmo chamou de Yetzer Hara versus Yetzer Atov. O cristianismo chamou de a carne versus o espírito. O islamismo chamou de Nafs al-Amara versus Nafs al-Mutmaina. O espiritismo chamou de espírito imperfeito versus espírito evoluído. O budismo chamou de ignorância versus nirvana. O hinduísmo chamou de Ankara versus moksha. 6 tradições. 6 idiomas. O mesmo diagnóstico. O mesmo remédio. O problema do mundo não é religioso, não é político, não é econômico, é ontológico. A maioria dos seres humanos ainda não sabe o que é. Ainda se identifica com o ego, com o nome, a nação, a raça, a religião, e não com o espírito imortal que habita temporariamente esse ego. Moisés disse: não matarás. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Maomé disse: a maior guerra é contra o próprio ego. Kardec disse: fora da caridade não há salvação. Buda disse: o sofrimento nasce do apego. Krishna disse: age sem apego ao fruto da ação. 6 vozes, 6 épocas, 6 culturas, uma única mensagem. Quando um ser humano desperta para o que realmente é, o espírito eterno em jornada evolutiva, temporariamente habitando um ego, a guerra, o ódio e a dominação perdem completamente o sentido. Porque você não pode genuinamente querer destruir aquilo que reconhece como parte de si mesmo. A cura para todas as guerras religiosas, políticas e culturais da humanidade não está em nenhum livro sagrado específico, em nenhum profeta exclusivo, em nenhuma religião particular. Está na resposta a uma única pergunta que cada ser humano precisa fazer a si mesmo: o que eu realmente sou? Quando a resposta for: sou um espírito eterno, filho do mesmo Criador que todos os outros seres, não apenas intelectualmente, mas vivencialmente na prática diária, a humanidade terá finalmente chegado à era que todas as religiões, com seus diferentes nomes e diferentes pães, sempre prometeram.